Na aula de hoje, você irá aprender como prever se uma substância irá ou não conduzir eletricidade, através dos fenômenos de dissociação e ionização. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Fábio Guedes, eu sou formado e trabalho na área de Química, e se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos nessa! A dissociação iônica é a separação dos íons de uma substância iônica quando se dissolve em água. E ao acontecer esse fenômeno, o resultado será uma solução que conduz corrente elétrica. Então aí já vai a primeira dica. As substâncias iônicas, ao se dissolver em água, produzem uma solução condutora de corrente elétrica. Por exemplo, o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Então ele está no seu estado sólido. Ao ser dissolvido em água, acontece a dissociação dos seus íons. Então seus íons são separados em Na+, e Cl-. Outras substâncias iônicas que podemos citar, que acontecem esse mesmo fenômeno, são os sais, como o cloreto de sódio, o nitrato de potássio, o sulfato de sódio e assim por diante, e as bases, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e hidróxido de cálcio. Aqui tem um exemplo de uma aparelhagem que nos permite visualizar este processo. A propósito, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para este site que você pode testar várias substâncias e elas conduzem ou não eletricidade. Então, nesse caso, eu testei o cloreto de sódio. Então, aqui temos uma solução de cloreto de sódio que está gerando eletricidade e está acendendo essa luz bem aqui. Por outro lado, o processo de ionização ele acontece em algumas substâncias moleculares ao se dissolverem em água. Então, algumas substâncias moleculares, ao se dissolverem em água, produzem uma solução condutora de corrente elétrica. Por exemplo, o HCl. Então, HCl, gasoso, ao ser dissolvido em água, produz íons, o H+, e o Cl-. Assim, então, produzindo uma solução condutora de corrente elétrica. Porém, aqui em cima, está ressaltado que são apenas algumas substâncias moleculares que sofrem esse processo. Aqui temos alguns exemplos de substâncias moleculares que conduzem corrente elétrica ao serem dissolvidas em águas, como os ácidos, como o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, e também a amônia, NH3. Por outro lado, as substâncias moleculares que não conduzem corrente elétrica ao serem dissolvidas em água incluem o açúcar de cana, que é a sacarose, a glicose, o etanol, a ureia e até mesmo o gás oxigênio molecular. Nesse exemplo, temos então uma substância molecular que foi dissolvida em água e que permitiu a condução de eletricidade através do processo de ionização. Porém, será que é possível prever se uma substância molecular sofrerá ionização? Porque, como foi dito, apenas algumas substâncias sofrem esse processo. Então, como iremos descobrir, ao vermos uma substância molecular, se ela irá ou não conduzir eletricidade? Uma vez que, no caso das substâncias iônicas, toda substância iônica sofre dissociação iônica e conduz corrente elétrica. Já no caso das substâncias moleculares, apenas algumas. Não existe, de modo abrangente, alguma regra que nos permite prever esse comportamento. Entretanto, os químicos testaram uma série de soluções de substâncias moleculares e averiguaram se elas conduzem ou não corrente elétrica ao serem dissolvidas em água. E por isso, existe uma lista de casos relevantes de substâncias moleculares que se ionizam, como, por exemplo, os ácidos inorgânicos, que já foram citados, a amônia, os ácidos carboxílicos, os fenóis e as aminas. Esses três últimos pertencem à química orgânica, e vale destacar um ácido carboxílico importante presente no nosso cotidiano, o ácido acético, que está presente no vinagre, é uma substância molecular e que também conduz corrente elétrica, através do processo de ionização. Vale ressaltar também a importância de três conceitos. Primeiramente, as soluções eletrolíticas ou soluções iônicas, que contêm íons e conduzem eletricidade,
por exemplo, uma solução preparada através de cloreto de sódio ou mesmo uma solução de ácido clorídrico. Já as soluções não eletrolíticas ou soluções moleculares, elas não contêm íons e não conduzem eletricidade, como as soluções preparadas através de sacarose, que é o açúcar de cana, ou uma solução de etanol. E os eletrólitos, que são substâncias que produzem solução condutora de corrente elétrica ao serem dissolvidas em água. Então, o cloreto de sódio, sal de cozinha, ele é um eletrólito. O HCl, cloreto de hidrogênio, ele é um eletrólito também. E assim por diante. Aqui temos uma tabela que resume o que foi explicado. Então, os compostos iônicos, no estado sólido, não conduz corrente elétrica. No estado líquido, ou seja, se eu, por exemplo, pegar o cloreto de sódio e fundir ele, derreter ele então vai conduzir eletricidade. No estado de vapor não, e em solução aquosa sim. Então, todos os compostos iônicos conduzem eletricidade no estado líquido e ao serem dissolvidos em água. Já os compostos moleculares, temos duas situações. Aqueles que conduzem eletricidade ao serem dissolvidos em água, que é o caso dos ácidos e da amônia, e os demais, que não conduzem eletricidade em nenhuma situação. Vamos então para o exercício 1. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade. Dos compostos abaixo, então ele fornece 6 compostos e fala: desses compostos, formam solução aquosa que conduz eletricidade. Então vamos avaliar cada composto. O primeiro, sulfato de sódio. Sulfato de sódio ele é um sal, ou seja, é uma substância iônica. E as substâncias iônicas conduzem eletricidade. Então, sulfato de sódio sim. E aqui está o processo de dissociação iônica. O gás oxigênio é uma substância molecular. E é uma substância molecular que não sofre ionização e, portanto, não conduz eletricidade. A sacarose também é uma substância molecular que não conduz eletricidade ao ser dissolvida em água. O nitrato de potássio, ele é um sal, portanto, ele sofre dissociação iônica através dessa equação. O ácido acético, a gente viu também, que ele é um composto orgânico, um ácido carboxílico, e que sofre o processo de ionização. É uma substância molecular e que, portanto, ao sofrer o processo de ionização, conduz eletricidade. E o cloreto de sódio, como já visto, é um composto iônico, que sofre o processo de dissociação iônica, produzindo uma solução que conduz eletricidade. Portanto, a alternativa certa, a alternativa B. O exercício 2 diz o seguinte: a temperatura ambiente, o cloreto de sódio é sólido e o cloreto de hidrogênio é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas. Questão A. Por que no estado líquido o NaCl é um bom condutor de eletricidade, enquanto no estado sólido não é? Lembra que o NaCl a gente pode fundir ele e transformar num líquido. E ao fazer esse processo, acaba formando íons. Já no estado sólido, os íons estão presos no retículo cristalino. Pergunta B. Por que no estado líquido o HCl é um mau condutor de eletricidade? Lembrando, pessoal, que o HCl ele é uma substância molecular e, portanto, no estado líquido, ele não possui íons que conduzem eletricidade. Pergunta C. Por que em solução aquosa ambos são bons condutores de eletricidade? Então, em solução aquosa, o NaCl, que é uma substância iônica, sofre dissociação iônica, liberando os íons. Já o HCl, que é um composto molecular, ele sofre ionização, formando íons. Chegamos ao fim dessa aula. Aqui estão as referências utilizadas. Se você gostou dessa aula, mais uma vez, peço que você deixe seu like e um grande abraço.